Feche seus olhos um instantinho. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo em cada um de nós nessa tarde, ao longo desses dias. Eu tenho certeza que são transformações profundas provocadas pela Tua glória. Queremos estar onde o Senhor está, Senhor, fazendo o que o Senhor está fazendo. Declarar aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Que o Senhor não precise levantar outros no nosso lugar, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. E eu oro que assim aconteça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode tomar teu assento, fica à vontade. Não saia desse espírito, por favor. Sabe, irmãos, assim, ó, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, no dia do seu batismo, ele veio como uma pomba. Amém? Um animal extremamente manso, não faz mal para ninguém, símbolo de paz. Foi assim que ele pousou sobre o mestre. Quando ele veio sobre a casa onde os discípulos estavam reunidos, ele veio como um vento impetuoso. Já é uma expressão um pouco mais poderosa do mesmo Espírito Santo. Quando ele repousou sobre cada um deles, ele veio como fogo. Tinha aparência de fogo, de algo que os incendiou. Ou seja, a gente nunca sabe como é que ele vai vir. Amém? Eu gosto muitas vezes quando ele vem manso, quando ele me faz repousar, quando ele me acalma, quando ele me desacelera, quando ele me deixa na brisa, sabe? Quando ele deixa a gente tipo em paz, cara. Eu não sei, eu particularmente gosto muito disso porque eu procurei paz tantas vezes na minha vida. Era tudo que eu queria e eu buscava em coisas que me dessem por um momento. E de repente, quando eu encontro Jesus e entendi que Ele me dá essa paz o tempo todo, falei, cara, eu acho que essa é a forma. Jesus, pode me fumar, Senhor, me fuma. Eu quero ser fumado por Ti. É um prazer poder estar mais uma vez na conferência de Discovery. Pastor Douglas, sua esposa, obrigado pelo convite. A Ali queria muito estar aqui. Ela pediu perdão porque a gente fez uma bagunça com as passagens. Ela não conseguiu vir, ela não ia comigo nas outras viagens, ia vir só para essa. Acabou que não rolou, mas ela queria muito estar aqui. Ela deve estar assistindo, não sei se está passando online. Ela falou que era para eu falar. Então, é bom. Marido sábio. Irmãos, assim, ó, isso que a gente acabou de cantar, sabe, ser tocado por Deus, até que a gente não veja mais nada além dele. Deus tem falado tanto comigo em Atos 9, quando Saulo tem o seu primeiro encontro com o Senhor. E sabe, esse tipo de experiência que faz com que tudo que a gente viveu até ali literalmente perca a importância. Sim, Deus, Ele nunca descarta o que Ele colocou em você, amém? Não me entenda errado. Ele sabe o que Ele colocou dentro de cada um de nós. E eu estou torcendo para que a gente como igreja aprenda a amadurecer ao ponto de a gente identificar em pessoas que ainda não foram alcançadas, dons que Deus colocou. E que uma vez essas pessoas ativadas, esses dons serão poderosíssimos das mãos de Deus. A gente apreciar o que Deus fez. Deus usou muito o que Paulo tinha, o conhecimento que ele tinha a respeito das Escrituras, a sua devoção, a sua obsessão. Ele estava obcecado por pegar os cristãos quando ele foi encontrado por Jesus. Ele estava obcecado por pegar cristãos quando ele foi pego por Cristo. Mas você vê que Deus usou ele tremendamente naquilo que ele já era bom. Mas o próprio Paulo, ele diz, numa das suas cartas, que ele considera todas essas coisas como esterco diante da revelação do Senhor. Sabe, é um cara que, eu acho que ali entrou um exagero. Paulo devia ser, meu irmão, um cara meio exagerado, assim, sabe, tipo, exagerado, jogado nessas... Ele devia ser um cara que, meu irmão, ele era, você vê que algumas cartas ele estava meio brabo, ele falava, meu irmão, eu já entreguei aquele fulano para Satanás, tipo, o cara, ele era, não mexe com um cara desse, cara. Talvez Deus estivesse falando, Paulo, não precisa considerar como esterco, filho. Não, tipo, tudo bem, me põe em primeiro lugar, mas não precisa acabar com o resto todo.
Mas era aquilo que ele estava sentindo. E eu respeito isso, sabe por quê? Porque uma experiência com o Senhor, cara, do tipo que te cega, do tipo que não deixa você ver mais nada além dele, é dessa que eu estou com saudade. Eu preciso falar para vocês isso hoje. Eu vou abrir meu coração. Você vai fazer aquela do pastor Aleluia, por favor? O pastor Aleluia, aquele que fica dando aleluia na hora do cara terminar. Eu vou sair falando. Ontem me fizeram uma pergunta, cara. E essa pergunta extraiu algo de mim que me fez entender um pouco da inquietação que eu tenho nesses últimos tempos. Me perguntaram, era para uma revista, quais foram as 3 canções que mais marcaram sua vida e por quê? E eu fiquei pensando, eu sou um bicho estranho porque eu não ouço música, mas eu já ouvi, amém? Eu conheço algumas músicas. E não foi difícil encontrar aquelas que marcaram minha vida cristã. E eu me lembro que a primeira que eu coloquei na lista se chama, eu tive que procurar o nome dela na internet porque eu não sabia o nome da música, mas se chama Cidade Santa, uma música muito antiga. Quantos conhecem aquela? Jerusalém, Jerusalém. Ó, tem uns crentes velhos aí. Cara, tá bom, aleluia, glória a Deus, eu preciso terminar. E eu me lembrei daqueles dias, sabe, eu ouvi essa canção, cara, numa das primeiras igrejas que eu entrei na minha vida. Era uma igreja aqui em São Paulo, chamada Época da Graça. E tinha o louvor, era uma orquestra assim, legal que a gente tem altos sons hoje, cara. Legal que a guitarra não é mais do diabo, amém? Maravilhoso, mas a orquestra ainda é a orquestra. Não é à toa que se chama de música clássica, velho. O tempo vai passar e aquilo continua sendo poderoso. O louvor era numa orquestra, assim, com uns 30 músicos. O coral tinha mais de 100 pessoas, cara. E era um povo cheio do Espírito Santo. O maestro ficava caindo. Ele ficava tentando reger a orquestra e ele chapando. E daqui a pouco você olhava para o coral, caía uma, caía outra. Daqui a pouco caíam uns 3. Era assim todo o culto, uma presença de Deus. E quando eles cantavam essa música, cara, parece que Deus tinha descido ali. E eu entendi porque aquela canção marcou a minha vida naqueles dias. Por causa do temor do Senhor, cara. Eu estou com saudade. Sabe, as pessoas que me evangelizaram, quem conhece meu testemunho dá risada. Muita gente fala, poxa, eu acho muito massa aquela parte do teu testemunho que você fala das irmãzinhas. E o pessoal acha engraçado. Irmão, no dia não foi engraçado. Não foi nada engraçado. Você vê 5 senhoras, 1,5 metro de altura, e o que elas carregam te põe medo. Não foi engraçado. Sabe, muita gente pode falar, esse pessoal mais antigo é religioso, é legalista, eles são muito rígidos. Meu irmão, se tem uma coisa que eles me ensinaram, foi o temor do Senhor, cara. Eu estou sentindo falta. Desculpa, eu não quero cortar a onda de ninguém não, mas eu vou obedecer o que Deus colocou no meu coração. Amém? Porque a gente faz parte de uma geração que recebeu uma graça muito linda, cara. Cara, o que Jesus está fazendo nos seus dias, cara. Eu creio que aquela nuvem de testemunhas deve falar para o Senhor e falar, por que a gente não pegou uma dessas, Senhor? Sabe, eles devem estar torcendo por nós e falando, vocês têm tudo na mão, cara. Vocês têm tudo na mão. Ok. Vocês têm tudo na mão. Aproveita isso. Os céus estão rasgados, eles não estão abertos, eles estão rasgados sobre vocês. Olha a liberdade que vocês estão encontrando de cultuar a Deus, cara. Num tempo onde, até na nossa nação tem se levantado perseguição contra o Evangelho, de uma maneira velada, ideológica, diabólica. Mas essa propaganda é só propaganda, amém? Amém? Essa propaganda é só propaganda. Você consegue entender que é só propaganda? Você consegue entender isso? Porque olha isso, dá uma olhada ao seu redor. A propaganda não é capaz de ofuscar a verdade.
quando ela se manifesta em pessoa, na pessoa de Jesus. Tem uma canção da Misty Edwards que eu acho muito legal, que ela fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só uma sombra. Eu acho demais isso. É só uma sombra. Eu conheço a verdade, e a verdade nunca me abandona. Sabe, a gente está vivendo num tempo maravilhoso, cara. Olha o que a igreja tem cantado. Eu acho lindo, porque, teve tempo que não dava para ouvir a música que se cantava dentro da igreja, pelo menos para mim. Eu ficava, meu irmão, quando começava com aqueles negócios de querer cantar para Deus, para ficar rico, para ser abençoado, aquilo me dava uma agonia, meu irmão. Dava vontade de pôr um fone no ouvido e fazer uma adoração ali no mesmo lugar, tipo, sei lá. Me dava um... De repente, virou. No meio disso, nasceu uma galera que não quer nada disso. Eu achei que ia acabar com a igreja aquilo. Foi um tiro no pé. Aliás, Satanás, ele não deve ter mais pé. Porque é só tiro no pé, velho. Todas que ele tenta, tem uma sabotagem ali do céu. Todas. Dá até graça de ver. Tipo, quando você vê ele aprontando alguma, você fala: ixi, lá vem de novo. O que é que o pai vai fazer agora? Eu achei que ia acabar com a igreja. Nasceu uma geração com aversão a isso, que não quer nada disso, e que está cantando: eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Me leva na sala do trono que eu só quero ver tua face. Parece aquelas crianças que levaram para Jesus, os discípulos repreendiam, falando: não, tem uma fila de aleijado aqui, meu amigo, deixa as crianças para lá. E Jesus ficou irado. A voz de Jesus mudou. Ele ficou indignado com seus discípulos e falou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E se alguém não se tornar como um deles, não pode entrar no reino. Só essa já bastava. Mas é o que é que ele fez? E Jesus, tomando-a nos braços, as abençoou. E era isso. Sabe o que as crianças queriam? Um abraço. Isso é demais, amém? O pastor Leandro falava comigo ali atrás sobre o que ele tinha ministrado, e me deu paz, porque trouxe um entendimento a respeito da transição e não ruptura desse período. E a gente precisa, sabe, não remover os marcos antigos como a Bíblia nos ensina, sabe, de perceber e olhar para quem pavimentou o nosso caminho e, velho, pegar aquilo que é muito bom. Essa geração nos ensinou o temor do Senhor, cara. Eu me lembro daquelas irmãs quando elas me levaram a primeira vez no monte, e no pé do monte a gente tinha que parar para orar antes de subir. Irmão, a gente vai subir no monte. Essa foi a primeira vez que eu fui no monte. A gente vai subir no monte agora. O negócio é o seguinte: o monte não é brincadeira. Vamos nos consertar com Deus aqui, para não pegar prova. Meu irmão, me dava um temor. Eu já nem queria mais subir no monte. E a gente, sabe, temor, velho. Temor da presença de Deus. Você percebe que todos os relatos bíblicos a respeito da adoração no céu, por mais que eles vejam o Senhor todos os dias, em todo o tempo, o temor continua ali. Ele continua sendo o que está sentado no trono. Os serafins ainda estão com o rosto encoberto diante dele. A santidade do Senhor ainda provoca a mesma coisa naqueles que estão acostumados a vê-lo. E nós estamos querendo vê-lo. Eu amo essa canção, cara. Eu amo. Porque ela extrai de mim um louvor que parece que sai rasgando meu peito. E toda vez que eu vejo a igreja cantando essa canção, parece que está rasgando o peito. Eu só quero ver você. Mas com o entendimento do temor do Senhor, eu me pergunto: e o que vai acontecer se ele aparecer? O que vai acontecer se ele aparecer? Você está pronto para deixar a sua vida? Porque vai ser impossível você ser você se ele aparecer. Eu estou doido para que ele apareça. Eu me lembro de acho que foi a primeira vez que eu estive na conferência de Jesus Cop, que eu falei sobre tatuagem, alguma coisa assim. Foi a primeira, não foi?
Aquele vídeo espalhou, foi ótimo porque eu nunca mais precisei responder isso. Era só assistir o vídeo. Mas se Jesus aparecer, ninguém nunca mais pergunta. Porque se ele aparecer, você morre. Eu estou doido para ele aparecer e matar todo mundo. Sabe, que ele apareça mesmo. A gente está querendo, você quer, né? Você quer que ele apareça? Então ele vai aparecer. Não se assusta, não. Vai curtindo. Não está errado. Eu também quero. Tem uma promessa de que um dia nós o veremos. Assim como ele é, nós o veremos. Amém? Eu estou louco por esse dia. Mas tem uma medida da revelação do Senhor que ele deu para esse tempo, para agora, e que está bradando, e você precisa abrir, não os seus olhos para ver, mas os seus ouvidos para ouvir. Tudo que Deus criou foi pela palavra que ele criou. Foi pelo que saiu da boca dele. Não foi pelo que ele mostrou. Ele não mostrou uma maquete para a terra. Tipo, terra, isso daqui é uma árvore, isso daqui é um boi, isso daqui é um cavalo, eu quero que você faça igual. Ele não mostrou para que a terra fizesse. Ele disse e a terra fez. E Deus olhou para o que a terra fez. Vamos espiritualizar, por fé. É como se ele falasse alguma coisa para alguém e essa pessoa fizesse o que ouviu. E agora o que foi ouvido se pode ver, tocar, está vivo. E Deus falou, foi exatamente dessa forma que eu falei. Segundo a sua versão, segundo a sua natureza, segundo a sua matéria, você produziu algo de acordo com o que eu falei. A voz do Senhor é como uma imagem espiritual, porque o que Ele fala, fecha os olhos e ouve, e você vê a cena. É como ler um livro, cara, é muito melhor do que ver o filme. Sabe por quê? Porque você desenha o cenário. Dá para sentir o cheiro das coisas. Às vezes você vai passar 4, 5 páginas descrevendo aquela sala, até que você se veja ali, e então alguma coisa acontece ali. E a palavra de Deus, ela é assim, ela é tão mais rica do que qualquer imagem que Ele possa te mostrar, e Ele sabe muito bem disso. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele não abriu os olhos do homem para que o homem soubesse o que haveria de ser. Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Algo sai da boca de Deus e produz um som. E a palavra, o que sai da boca de Deus entra dentro da gente e nos dá vida. Então é isso que nos dá vida. Muito mais do que a gente possa ver da parte de Deus, o fruto do que a gente ouve da parte dele, cara, isso sim faz a diferença. Quando Deus aparece para Moisés, Deus não aparece assentado num trono. Moisés vê um fogo interessante que não consome aquela sarça, e ele diz, vou chegar perto para ver que negócio legal é esse. E com certeza, no deserto, muitas sarças pegavam fogo. Ou seja, fogo em sarça não era novidade, mas aquela que não se consumia estava interessante. Moisés chega perto e de repente uma voz fala daquele lugar. E diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E agora, por ouvir a palavra, Moisés se move. E agora o lugar é santo não pelo que ele viu, mas pelo que ele ouviu a respeito do lugar. Em Apocalipse, o Senhor não diz repetidamente, aqueles que têm olhos para ver que veja. Não, Ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a revelação do Senhor, é o que Ele está falando agora. Jesus disse, quando Satanás o tenta, Ele fala da palavra que sai da boca de Deus. E vou te dizer uma coisa, se você ouvir, você crê. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você crê, você vê. E aí, não vai ser algo que te mata, porque o que você ouviu já foi um tiro certeiro. Ele muda quem você é. Essa relação entre ouvir e ver o Senhor, ela sempre teve dentro do homem. A gente está no meio de uma geração extremamente visual, cara. Se eu te falar que eu tenho um amigo pregador que é muito doido, cara, aquele cara é muito doido. Ele é muito doido.
Aí você já imagina como ele é. Ele deve ter uns cabelos muito loucos, ele deve ser todo tatuado, brinco saindo por tudo que é canto. Não, eu estou falando do Bertelli, um amigo meu, que usa um óculos assim. Meu irmão, é que ele não tem visual nenhum. Ele é o cara mais doido que eu conheço. Não tem a ver com visual, tem a ver com essência. A gente está num tempo em que a gente está acostumado a ficar vendo coisas. Nem música você ouve mais, você vê a música. A música ela tem que ser vista agora. Todo mundo tem que estar vendo o que está sendo tocado, tem que estar vendo quem está cantando, tem que estar vendo. E Deus, ele em certo momento, ele fala para Moisés: olha, naquele dia que eu falei, eu não apareci não teve aparência de nada para que vocês não fizessem imagem de coisa alguma. Eu falei, tudo que vocês tinham de mim era a minha voz. Agora, você quer fazer uma imagem da voz do Senhor? Glória a Deus, querido. Você tem a palavra. Ouça a voz dele enquanto você olha para a palavra. O Senhor quer nos chamar para a gente alinhar o nosso desejo com o dele. Amém? Ele quer que a gente alinhe o nosso desejo com o dele. Esse negócio de ouvir e ver o Senhor sempre teve de mãos dadas, cara. Tem algumas passagens bíblicas que eu amo. Porque, por exemplo, quando Filipe encontra Natanael, Filipe diz algo. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho do José. Natanael fala: vê alguma coisa boa de Nazaré? Olha o que Filipe responde: vem e vê. E quando Natanael vê Jesus, talvez ele não tenha visto nada demais. Talvez ele tenha visto um cara que é a cara de alguém de Nazaré mesmo. Tipo assim, pronto, eu estava certo. Olha lá, de Nazaré. Só que Jesus diz algo. Eis aí um israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. Olha o que Jesus fala de Natanael. Natanael tinha acabado de esnobar ele. E Jesus diz que ele é um cara que não tem engano. Aí Natanael fala: de onde você me conhece? Aí ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Aí agora Natanael se prostra, o adora e diz o que Pedro levaria anos, que por revelação falar para Jesus: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só porque eu te falei essas coisas, você já está declarando tudo isso? Ou seja, Natanael não está declarando essas coisas pelo que viu em Jesus, mas pelo que ouviu de Jesus, amém? Aí agora olha o que Jesus diz: então eu te digo também que coisas maiores do que essas verás. Se você crê no que ele diz para você, fica tranquilo, você vai ver coisas ainda maiores. Mas existe uma ordem para as coisas. Porque quando Deus falou para Moisés: Moisés, seguinte, nós estamos aqui no deserto, já libertei o meu povo da escravidão, agora é o seguinte, manda o meu povo santificar, porque eu vou descer e eu vou falar com o meu povo, e todo o meu povo vai me ouvir como você me ouve. E por me ouvir, eu vou transformá-los numa nação de reis e sacerdotes. Eu vou pegar esse bando de escravos e vou transformá-los em reis e sacerdotes, porque eles vão me ouvir. Moisés dá a notícia e o povo santifica, porque Deus viria e falaria. Só que o povo está focado em ver quem é esse Deus que tem feito tantas coisas lindas na nossa vida. De repente, o belo dia chega. E Deus veio numa pressão danada. Aleluia. E Deus veio numa pressão danada. E agora o povo olha para aquela aparência e já não quer ouvir. E diz para Moisés: Moisés, fala tu com Deus, para que a gente não morra. Calma, a melhor parte nem chegou, cara. Aquela aparência é de morte, mas ele tem palavras de vida. E o povo está rejeitando a voz, porque a aparência, o que viu talvez não fosse o que esperasse. Talvez aquele povo estivesse cantando como a gente canta hoje: eu quero ver, ele vai vir, eu quero ver. Mas ele vem para falar. E talvez você não esteja preparado para o que você vai ver. E o povo não quer ouvir a voz de Deus. Fala: Moisés, entra tu, fala tu com Deus. E Moisés diz uma coisa que eu guardei para mim para o resto da vida. Ele diz: irmãos, não tenham medo. Deus fez isso para vos provar e para que o temor do Senhor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis contra Ele. Então é muito lindo,
se você tiver um susto com a aparência que Deus vem, porque isso provoca o temor do Senhor. Uma vez eu vi um profeta americano chamado Emerson Farrell, e ele disse algo que eu gostei muito de ver. Ele falou: quando o amor vem, o medo que você tinha de Deus sai, porque o amor lança fora o medo, amém? E o medo que saiu de você, ele agora é o temor do Senhor fora de você. Que o temor do Senhor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem contra Ele. E eu acho que isso é muito importante para essa geração, cara. Sabe, porque a graça está sendo liberada e a gente pode confundir a graça com uma loucura que não tem nada a ver com graça, cara. Se o temor do Senhor estiver diante de você, você não peca. Porque antes de fazer qualquer coisa, você vai ver o temor do Senhor ali diante de você, olhando para você. Uma das maiores crises que eu tinha quando eu ainda estava no Raimundos, e eu tinha acabado de aceitar Jesus e ainda estava fazendo show, era uma coisa burra que eu tinha feito uma vez. Eu me lembro do dia, porque eu estava apaixonado pelo Senhor. Eu tinha orado a tarde inteira no hotel, eu estava tendo minhas primeiras experiências com Deus, eu tinha sido curado, eu tinha sido liberto das drogas, eu estava apaixonado por Ele. Aquelas irmãs me mostraram um Deus grande, não foi um Deus pequeno, me mostrou um Deus grande, que eu ia subir para cantar aquelas músicas, cara. E eu estava em crise, porque eu falei: como é que eu vou cantar isso agora? Então eu fui orar, e eu me lembro de chegar atrás do palco e falar: Senhor, eu preciso cantar essas músicas agora. O Senhor pode dar licença? Porque eu preciso cantar essas músicas. Eu não te conhecia quando eu fiz. O Senhor entende, o senhor lembra, né? Mas eu preciso cantar essas músicas. Então eu te peço, em nome de Jesus. Por que era burra essa oração? Porque se eu puxei uma conversa com ele, eu tomei consciência da presença. E aí agora eu estava com um problema sério, porque eu tive que cantar essas músicas na presença. E aquilo foi causando desconforto. Até que eu não aguentei mais ficar na banda. Não tem problema com a banda, eu tenho problema com quem eu era ali. Simplesmente. Você está entendendo o que o temor do Senhor faz com você? De você estar às vezes sozinho num ambiente em que você pode fazer qualquer coisa, mas você sabe que Deus está ali contigo. E o teu comportamento muda, porque você sabe que Ele está ali. Sabe, eu não sei como é que hoje em dia tem uma galera que consegue experimentar o que está sendo liberado dos céus e sair do culto e transar com a namorada, e sair do culto e continuar usando droga, e sair do culto e sei lá o que, meu. Eu não sei como é que consegue. Eu pergunto, será que viu Deus mesmo? Será que ouviu Ele de verdade? Porque, cara, se Ele falar contigo, você nunca mais vai conseguir ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai conseguir, cara. Isaías já era profeta quando viu o Senhor. E ele vai na mosca, ele fala: eu vi o Senhor assentado. Eu acho massa isso, porque ele fala: eu vi mesmo. Eu vi a sua glória, vi os serafins, vi as olas do seu manto enchendo o templo. Eu vi, de repente eu vi aquilo me cercando. De repente eu vi a glória enchendo o lugar onde eu estava. De repente eu vi meu pecado, cara. De repente eu vi: ai de mim, eu vou perecendo, ou seja, eu estou morrendo. Isaías se viu morrendo. Ele falou: estou morrendo, pronto, estou morrendo, cara. Eu vi o rei, meu Deus, eu vi, cara. Você está entendendo que o ver o Senhor vai provocar morte em você? Ah, eu estou morrendo. E de repente lá vem um serafim com um arpão, velho, com uma brasa na ponta, voando na direção da boca dele. Tipo, vai mesmo. Tipo, depois o serafim diz: vê, isso tocou os teus lábios. Você agora é outra pessoa. A iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Olha isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Quando é que ele foi ouvir Deus? Depois de ser transformado numa nova pessoa. Olha o que Isaías fala: eis-me aqui, Senhor. Eu amo o eis-me aqui. Amém? Porque naquele momento céus e terra se juntaram e ele está vendo o Senhor no trono, ele está vendo os serafins lá, de repente ele vê a glória de Deus aqui, e quando ele é tocado, ele diz para Deus: eis-me aqui. Porque Deus está dizendo: o que eu vou enviar daqui? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, ir daqui para lá. E Isaías sabe onde está: eis-me aqui, na tua presença, em espírito. Isso levou ele para um lugar completamente diferente. Meu irmão, você vai ver os discípulos no caminho de Emaús. Você me avisa.
Deu? Tá. Ah, tá. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estão indo embora de Jerusalém. Fizeram seus próprios planos. Deus não mandou nada disso. Eles estão indo. Estão frustrados, estão tristes, estão confusos, não sabem o que fazer. Vou cuidar da minha vida. Vamos para Emaús, eu também vou. Vamos lá, tem família lá, tem uns parentes lá. Minha mãe faz um pão de queijo da hora. Vamos. E eles estão indo e de repente Jesus aparece entre eles. E eles não conseguem ver que é o Senhor. O senso de humor de Jesus ali para mim é constrangedor, porque ele diz: do que é que vocês estão falando? E olha os caras pregando para Jesus: você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Porque este Jesus, que foi varão profeta, tipo pequeno, poderoso em palavras, em obras, nossas autoridades entregaram ele para ser crucificado e ele morreu. Ok. E algumas mulheres até foram no túmulo, viram que o corpo não estava lá, disseram que viram os anjos. Simão mesmo foi lá e constatou: é verdade, o corpo não está lá, a gente não sabe. Aí Jesus fala: ai, ai, ai. No hebraico ele falou: ai, 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 meu Deus do céu. Vocês são difíceis, cara. Diz a Bíblia que de Moisés aos profetas, Jesus começou a citar todas as passagens que falavam dele, e falando que isso era necessário acontecer para que o Filho do Homem entrasse na sua glória. Ou seja, Jesus pregou, amém? Jesus falou. Só que eles ainda não estavam vendo que era o Senhor. Mas o que eles ouviram do Senhor, eles estão chegando em Emaús, Jesus faz como quem vai adiante, eles falam: não, fica com a gente, fica com a gente, fica com a gente, fica com a gente. Ele: tá bom, eu fico com vocês. Quando Jesus parte o pão, aí os olhos de ambos se abrem para ver que era o Senhor. E quando veem, o Senhor desaparece. Ou seja, a parada nunca foi a respeito de ver. Quando eles veem que é o Senhor, eles não falam como Ele é lindo. Eles falam: o teu coração não ardia quando Ele falava. A experiência maior não foi vê-lo, a experiência maior foi ouvi-lo. Toca para Jerusalém, brother. O que é que a gente está fazendo aqui? Volta para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém e agora teu testemunho: Simão já viu o Senhor também. Não, a gente viu, ele estava com a gente no caminho. E quando eles falavam dessas coisas, Jesus aparece. Quando Tomé é maneiro demais. Tomé devia ter ido comprar pão quando Jesus apareceu para os discípulos. Eu devo estar com fome, eu só estou falando de comida. Tomé devia ter saído daquele ambiente com todo mundo chorando, mó choradeira: eu vou ali comprar um pão para a gente. Quando ele volta chorando ainda, está todo mundo feliz, tipo, que alegria é essa? Você não tem zelo pelas coisas do Senhor, o Senhor acabou de morrer. O Senhor apareceu, cara, Ele veio aqui, Ele estava aqui, está todo mundo feliz, meu irmão, todo mundo feliz. Tomé, não. Vai te catar, bro. Eu só acredito se eu ver e tocar nas feridas dele. Aí Jesus aparece e fala: Tomé, vem, toca nas minhas feridas. Aí Tomé fica espiritual na hora. Toca nas feridas do Senhor. Cheio! Tomé adora. Se derrama, quebra o vaso de alabastro, lava com os cabelos, faz tudo de uma vez só, tipo, lindo, extravagante. E Jesus está falando: porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Bem-aventurados os que creram, porque ouviram o testemunho de quem teve a experiência. Tem um galardão muito maior para quem ouve do que para quem vê, cara. Porque você viu antes, se você viu a covardia, você viu. Eu tenho uns parentes mais tradicionais que pensam: eu não sei para que esse negócio de pó de ouro, dente de ouro, qual o propósito disso? Mas para incrédulo. Você vê um dente ficando de ouro na boca, você não vai crer, não? E às vezes eu fico com agonia, porque eu vejo pouca coisa dessas aqui no Brasil.
Eu vejo poucas, eu ouço do que acontece fora. Eu ouço dos milagres na África, eu ouço de milagre em todo canto, lá na Califórnia, nuvem de ouro, de glória. Tem um outro que é pena voando. E eu falo, por que isso não acontece no Brasil, cara? E eu estava em crise, pensando, porque se acontecer o povo vai idolatrar. Não. Talvez tenha algo de maravilhoso nessa nação. Tipo, é como se Deus falasse, eu não preciso fazer nada disso aqui. A minha palavra funciona. A minha palavra está funcionando. O povo cresce e ouve. Eu não preciso fazer nada disso. Um dia eles vão me ver. Mas se eles creram só por ouvir, só porque eu falei essas coisas, você já diz isso tudo de mim? Então eu vou te dizer, você vai ver sim coisas maiores. Você vai ver céus abertos. Você vai ver os anjos descendo. Fica de pé no teu lugar, vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, glória a Deus, dê glória a Ele, dê glória a Ele. Você que crê nele, dê glória a Ele. Sabe por quê? Porque quando Ele apareceu, meu amigo, você tinha que fazer muita força para acreditar que Ele era Ele mesmo. Ele não tinha parecer nem formosura, cara. Quando os magos do Oriente vieram até Jerusalém, vieram até Israel, para ver o Rei dos Reis que havia nascido, foram direto num palácio. E não tinha nenhum menino nascido no palácio. Herodes não sabia conversa nenhuma de rei. Que rei é esse que nasceu que eu não estou sabendo? Quando vocês acharem ele, me chama para eu ir adorar ele junto com vocês. Eles continuam seguindo a estrela. Uma estrela passou batida pelo palácio, não entendi isso. E vai chegando uma casinha. E encontra ele no braço da mulher do carpinteiro. Tipo, ai, tarde. O menino nasceu, esse menino aqui, esse paninho aqui. Os magos do Oriente falaram, é esse, cara. É esse. Está aqui o ouro, está aqui o incenso, está aqui a mirra. Nós vimos o Rei dos Reis. E era aquele bebezinho. Olha o galardão que tem. Eles enxergaram bem, cara. Porque aquele texto diz, o menino nasceu como um filho se nos deu, pequenininho. Mas o governo está sobre os seus lombos. Não estará, já está. Se você vê o Senhor, se Ele aparecer para você, talvez você se decepcione. Porque Ele pode aparecer na aparência de alguém que você despreza. E você vai falar, é isso? Cadê o cavalo branco? Não, ele veio numa jumentinha mesmo. Ele estava lá nu, numa cruz, todo arrebentado. Você consegue ver? Tinha 2 bandidos e ele no meio. Se você não soubesse de nada a respeito daquela tarde, você ia falar, aquele ali deve ser o chefe. O pior de todos, está mais machucado que todo mundo. Se fosse por ver a sua voz, cara. Uma vez o Senhor falou, 2 vezes a ouvir. Aquilo que Ele fala está sendo dito. Aquilo que Ele fala não se cala. A voz do Senhor não se cala. Bastou Ele falar uma vez e isso ficou ecoando pela eternidade. O que Ele falou para Noé uma vez moveu a vida de Noé todinha. Eu quero o temor do Senhor de volta, cara. Eu quero o temor do Senhor, porque o temor do Senhor te faz dar valor para qualquer coisa que Ele te der. Se Ele falar o teu nome, pronto. Essa é a minha Bíblia. Se você tiver uma página da Bíblia, só uma, cara, você vai estudar ela todinha. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor te faz dar valor para tudo que Ele é. E se você tiver o temor do Senhor sadio dentro de você, meu irmão, diante de tudo que Ele está liberando, velho, ninguém segura a tua geração. Ninguém segura a tua geração. Vamos orar, amém, queridos? Pai, nós queremos nos entregar diante de Ti e alinhar o nosso coração com o Teu. Nós temos pedido muitas coisas para o Senhor e obrigado, Pai, porque é o desejo do Teu coração de ter os Teus filhos na Tua presença. O desejo do coração do Pai é ver o Seu filho ali diante dos Seus olhos. O Pai se alegra quando o filho volta para casa.
Mas nós queremos ser gratos por aquilo que o Senhor tem liberado. E se é a tua voz, se é a tua palavra, muito obrigado por isso, Senhor. Nós queremos não simplesmente ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, esteja firme na tua presença, como uma casa edificada sobre a rocha. Nós te pedimos, Senhor Jesus, cria dentro de nós agora um coração disposto a te obedecer radicalmente por aquilo que ouvimos da tua parte, e então nós veremos coisas maravilhosas. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos leve a cada um de nós na tua presença agora e abra os nossos ouvidos. Ainda que nós tenhamos que ter uma experiência como a de Saulo, que viu o Senhor, mas não viu nada. O Senhor o cegou na visão, uma luz o envolveu e o cegou. Então seus ouvidos se abriram, e aquela voz o chamava pelo nome e dizia: entra na cidade. E sabe o que vai acontecer lá? Lá vão te dizer, lá você vai ouvir o que você tem que fazer. Não é lindo isso? Saulo perseguia Ananias. Deus cega Saulo e ele é curado pelas mãos de Ananias, pelo que ouve. O monte da transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago e João sobem ao monte para orar, e lá diante dos olhos deles Jesus se transfigura, e eles veem a glória do Senhor, seu rosto brilhando como uma luz, suas vestes brancas. Moisés aparece, Elias aparece. Uau, olha o que eles estão vendo. Diante do que eles veem, olha o que Pedro quer fazer: vou fazer 3 tendas. Então uma nuvem luminosa os envolve, e uma voz da nuvem diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O alvo disso tudo é abrir os teus ouvidos, cara. O alvo disso tudo é você ter ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando no seu tempo. Coloca a mão no seu peito. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser gratos pela tua voz e por aquilo que o Senhor tem dito para a tua igreja. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se nós temos agido como Tomé, precisando te ver, tocar para crer. Nós queremos ter uma reação que agrade o teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sim, Senhor, nós queremos nos mover por aquilo que ouvimos da tua parte, porque o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não me seguem por vista, mas me seguem por ouvir a minha voz. Ainda que elas tenham seus olhos fechados, seus ouvidos estão abertos, e elas vão estar sempre no lugar certo enquanto elas ouvem a minha voz. Pai, nós queremos ouvir a tua voz e discernir qual é a tua voz no meio de tantas vozes, para que de maneira alguma a gente siga estranhos. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Ensina-nos a te ouvir, Paizinho, para que essa geração cumpra o seu papel, passe o bastão para a próxima geração e o teu nome seja glorificado. Que a nossa geração passe saúde para a próxima geração. Nós clamamos por uma próxima geração mais abençoada, mais ungida, mais sábia, com mais revelação, se movendo mais por fé. Senhor, tudo mais sobre a próxima, sobre aqueles que nós vamos gerar no Espírito. Senhor, capacita-nos para que através da nossa fé eles possam receber essa porção. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.